Abra sua Bíblia, por favor. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler todo o texto com vocês. Esse é um texto muito rico, muito rico. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 17. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Hoje você que vai me ajudar, eu estou sem o passador aqui, mas nós temos o texto aqui. Se você tem uma versão diferente da nossa, você pode ler. Consegue ler? Então vamos juntos? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Queridos, essa noite eu quero falar então que para viver essa vida segundo a vontade de Deus, para viver essa vida que exalte o nome dele, nós precisamos ter um plano. Na nossa vida cotidiana, hoje nós temos plano para tudo, tá? Quando eu nasci, ou melhor, quando eu comecei a compreender as coisas, eu jamais poderia imaginar que um dia se tivesse um plano funeral. Isso, gente, há 40 anos atrás, pelo menos na nossa região, era algo impensável, tá? Nós vimos as pessoas partirem lá na nossa cidade, tá? Logo se providenciava ali, mas não. Então hoje nós temos plano até para morrer, tá? Temos plano para nascer e esse plano precisa ser feito com antecedência, né? Porque se for feito muito perto do nascimento, os planos de saúde já não aceitam. Você tem que ter uma carência para poder então fazer isso, tá? E aí, se você não tiver hoje um plano de saúde, então você
está em maus lençóis, porque infelizmente a situação da saúde na nossa nação, da saúde pública, não é fácil. E hoje você tem plano para tudo. Você tem plano de telefonia, você tem plano de TV, né? Você tem plano para tudo que é lado, não tem jeito. Mas esta noite eu quero convidar vocês a examinar esse texto e pôr em prática na vida de cada um de vocês um plano para se ter uma vida melhor. Puxa, pastor, vai me oferecer dinheiro para ter uma vida melhor? Então vai ser muita grana aí que o pastor vai começar a dizer que temos que ter. É melhor que isso, pode ter certeza. Vai além disso, porque por melhor que seja o plano construído aqui na terra, ele só vai com você até o túmulo, lá acaba. Mas esta noite eu quero ajudar você, à luz da palavra de Deus, a construir um plano que vai vencer o túmulo, amém? A construir um plano que vai vencer a morte, porque com certeza ele vai então lhe ajudar a conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Deus que um dia entregou a sua vida por mim pecador, por você pecador, para que nós então tenhamos vida e vida em abundância, conforme ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Portanto, veja comigo o primeiro ponto que eu quero convidar você a pensar nesta noite. Você pode ler comigo? 1. Levar você a ter amizade e identidade com o Senhor Jesus. Veja o que diz o versículo 10 do texto que li. O versículo 10 diz o seguinte: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu disse hoje na classe da escola bíblica que nós não fomos resgatados, salvos por Jesus para ficar um tempo aqui à noite esquentando uma cadeira por alguns minutos, por 1h30, né? Quando a gente avança um pouquinho, por 2 horas. Não, o propósito de Deus para você, querido, vai além disso. É muito maior do que isso. O propósito de Deus para você é que você possa viver esse evangelho de forma que outros sejam contagiados pelo amor que você conhece, que você vive. Jesus disse que nós somos, se não somos, devemos ser sal da terra e luz do mundo. E você, para ser sal da terra, você precisa muitas vezes entrar lá onde está contaminado, para evitar que apodreça, para evitar que se estrague de vez, e então salgar com o amor de Deus que está em seu coração, salgar com a presença viva de Jesus na sua vida, salgar com a presença do Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, amado, você precisa ter uma identidade, viver essa amizade com o Senhor Jesus. Você precisa buscar a presença dele sempre e sempre. Esse é o primeiro passo para que você construa o plano para ter uma vida melhor, uma vida de felicidade. Aproximar-se de Jesus, estar perto de Jesus. Sabe de uma coisa? Eu sempre ouvia dizer que os filhos adotivos acabavam se tornando parecido com os pais, ou com o pai, ou com a mãe. E aí eu comecei a observar isso em algumas pessoas. Quando Graziela chegou na nossa vida, nós não conhecíamos absolutamente ninguém da família dela. Mas hoje, se nós não dissermos que Graziela é nossa filha adotiva, e nós não temos nenhum problema em dizer isso, e Graziela não tem nenhum problema com isso, é muito tranquilo a gente tratar desse assunto, as pessoas olham assim para ela e dizem: como você é parecida com a mãe, como você parece com sua mãe, tá? Lógico, algumas vezes nós temos a oportunidade de conversar e contar a história, outras vezes não, né? E fica parecida com a mãe mesmo, que eu também acho ela parecida com a Nilza, né? E ainda bem, né? Diz que essa coisa de adoção, às vezes fica meio chato quando só parece com o pai, quando parece com a mãe não tem nenhum problema. Então veja,
O que eu estou dizendo aqui, querido, é que quando nós andamos com Jesus, quando nós buscamos a presença do Senhor e caminhamos com Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. E essa aparência, ela não é física, senão, coitado de mim. Ela não é física, né? Essa aparência é a aparência do caráter, é a aparência do viver na graça, do viver na presença de Deus, de querer caminhar dia após dia segundo a palavra dele, segundo aquilo que ele tem para nós. Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero convidar você a ler o segundo ponto de um plano para uma vida melhor, que inclui, vamos ler juntos? Levar você a compartilhar as bênçãos. Aí você vai mudar agora e vai dizer, me levar a compartilhar as bênçãos. Vamos juntos? Me levar a compartilhar as bênçãos. Versículos 12 ao versículo 16. Vamos lá. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, do 12 ao 16. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Ele finaliza dizendo, a paz de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos, eu fiquei muito feliz quando o Marcelo me abordou ali, aí disse, pastor, eu saí do hospital e vim para cá, eu estou todo dolorido, mas eu não queria perder a oportunidade de contar hoje o que Deus fez por mim. Ele disse, pastor, eu não lembrei nem do senhor. Eu digo, não precisava ter lembrado, Marcelo, eu só lembrei de Deus. Eu digo, você lembrou da pessoa certa. Você lembrou da pessoa certa, lembrou daquele que pode, que tem o poder realmente de socorrer nos momentos de aflição. Mas eu estou aqui para compartilhar isso. Olha para mim agora. Quantas bênçãos você tem recebido na sua vida e tem guardado para você e tem ficado para você sozinho? Quantas coisas boas Deus já operou na sua vida e você tem fechado a sua boca, você não tem compartilhado isso com o outro, você não tem aberto a boca para falar daquilo que Deus fez na sua vida. A Bíblia nos chama para sermos testemunhas de Jesus Cristo. A Bíblia nos chama para a gente ser advogado. Pelo contrário, Jesus é que é o nosso advogado junto ao Pai, é isso que a palavra diz. Mas a Bíblia nos chama então para nós testemunharmos do Senhor Jesus. Você tem feito isso? Ah, pastor, eu tenho dificuldade de falar para as pessoas porque eu não conheço a Bíblia, não sei onde estão os versículos. Conte o que Jesus fez na sua vida, querido. Minha amada, conte para a sua amiga, para a sua colega de trabalho, para o seu colega de trabalho, o que Jesus tem feito na sua vida. Testemunhe desse amor, fale disso, fale dessa grandeza. Esse plano de uma vida melhor, queridos, inclui esse compartilhado cuidado de Deus conosco, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, aquela coisa que você diz para você, só Jesus tendo operado dessa forma. Compartilhe isso com o outro, fale desse amor para com o outro. Essa semana eu conversava com alguém que estava para perder o emprego, e ele tinha me dito, disse, pastor, eu estou sentindo que não tem jeito, chegou a minha hora, tá, vou embora mesmo. Quando é na quinta-feira, na sexta, ele fala comigo e diz, pastor, eu vou reviravolta. Eu disse, o que foi? Ele disse, não, o chefe chegou lá, disse que contava comigo na empresa, queria que eu continuasse ali para servir,
e estava contando com o meu serviço aqui. Eu digo, está vendo, meu irmão? Agora, você vai e conte isso para as pessoas, testemunhe desse amor, fale dessa grandeza. Quantos livramentos no trânsito você não tem vivido, vivenciado? Quantos? Recentemente, alguém compartilhou comigo e agora esqueço quem compartilhou. Eu disse, você precisa contar isso lá na igreja. Ela se viu no meio de um tiroteio. Quem foi? Está aqui? A pessoa da igreja aqui, está ali, tá certo? O casal. Falou no PG, né? No grupo, vocês compartilharam. Estava lá no meio do tiroteio. Tá? E aí, gente, nessa hora a gente olha e diz, Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos protegido. Nós precisamos, gente, falar desse amor que nos guarda, que nos guia, que nos protege. Tá? Aí você pode dizer, mas pastor, e quando acontece então da pessoa ser atingida? O propósito de Deus está presente ali, que nós não sabemos, muitas vezes isso até nos deixa assim meio que perdido, mas a gente sabe que nada acontece aqui sem que Deus dê a sua permissão. Portanto, meu querido, compartilhe as bênçãos que você tem recebido do Senhor. Vamos em frente? E agora você diz, mas que bênçãos Deus então quer compartilhar com você? Que bênçãos o Senhor agora quer falar para você? Talvez essa noite você esteja aqui se indagando, mas puxa vida, o que é que eu tenho recebido do Senhor? Tem gente que fala isso. Tá? Tem gente que a palavra que mais passa nos seus lábios é, isso só acontece comigo, não acontece com fulano, não acontece com cicrano. Tá? Quando é coisa ruim, quando é coisa boa, ele diz, rapaz, isso só acontece com fulano, não acontece comigo. Infelizmente tem gente que vive desta maneira. Mas que bênção então o Senhor quer compartilhar? Primeira coisa, vamos lá. Você pode ler comigo? O Criador quer compartilhar com você o perdão de Cristo e, consequentemente, quer que você compartilhe com o outro este perdão. É o que diz o versículo 13 do texto que li, que eu quero repetir aqui para você. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aqui está o verbo mais difícil de ser conjugado pelo cristão. Eu vou repetir. Aqui está o verbo mais difícil de ser conjugado pelo cristão: perdoar. Perdoar. É fácil de falar demais, é fácil de pronunciar, é fácil de pregar sobre isso, é fácil de proclamar isso, mas extremamente difícil de ser vivido. Pastor, que é isso? É a verdade, meus irmãos, é a verdade. São 30 anos de caminhada com o Evangelho. Quantas e quantas coisas eu já ouvi da boca de alguns, quantas coisas. Mas o Criador quer compartilhar com você essa noite o perdão dele, para que você compartilhe com os outros, para que você então abra o seu coração nessa área, que você possa conjugar o verbo perdoar, esse verbo de uma ação tremenda, esse verbo que leva o outro a receber uma bênção que só não é maior do que a que você liberou. É isso mesmo que eu estou dizendo. O maior beneficiado pelo perdão não é quem recebe, é quem dá, é quem oferta, é quem consegue então dizer: você está perdoado. Você está perdoado. Queridos, você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Você carregar algo na sua vida e no seu coração contra alguém. Aquilo lhe amarrar, aquilo lhe prender, e você poder abrir a boca: eu te perdoo. Você está perdoado. Você está perdoado. Se o Senhor compartilha essa grande bênção com você, Ele não compartilha para que você
receba e fique só para você, mas que para você, como cristão, possa compartilhar com o outro, possa compartilhar com a outra. A segunda coisa é que o Criador quer compartilhar com você a paz de Cristo. A paz de Cristo. Deus olha para você e diz assim: olha, tu tem procurado paz em muito lugar, muito lugar. Talvez você tenha procurado paz no equilíbrio financeiro, talvez você tenha procurado paz tentando ajustar o seu casamento, ou talvez escolhendo aquela moça ou aquele rapaz porque é a pessoa que você tem sonhado para você. Talvez você tenha procurado paz em posições sociais, talvez você tenha procurado paz querendo galgar degraus na política. Não, não. João 14, 27, Jesus faz uma promessa para nós, ele diz: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Só o Senhor Jesus tem a paz verdadeira para nos dar. Por isso, o Criador compartilha conosco essa paz. Para quê? Também eu não fique com essa paz só para mim, que eu possa compartilhar com outros. Veja o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3,15, texto já lido, que quero repetir. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Queridos, nada mais nos enche do que essa paz que nos inunda por completo, essa paz que muitas vezes, quando estamos angustiados, quando estamos perturbados, nós paramos, lembramos que temos um Deus a quem servimos, dirigimos a Ele a nossa oração, elevamos a Ele aquele louvor de gratidão, e todo aquele peso, e toda aquela situação terrível que tomava conta do seu ser, então, começa a ser transformada em calmaria, em tranquilidade, em bênção. O Criador compartilha a paz de Jesus conosco, a paz de Cristo, para que nós possamos compartilhar isso com outra pessoa. Eu acho que eu já citei aqui alguma vez, mas como a gente sempre tem gente nova, quem ouviu a primeira vez, tá? Vai ouvir de novo. Nós temos um irmão muito querido, ele foi membro da nossa igreja, e eu estou contando isso porque isso é testemunho público dele. Ele testemunhou aqui na igreja. Isso não foi uma conversa de gabinete pastoral. O irmão Eduardo e o Edma, eles moram em São Paulo, são os pais da Joyce, família muito querida, que tem recebido algumas famílias da nossa igreja quando vão ali em São Paulo, inclusive a nossa. E Eduardo era gerente do Banco do Brasil. Quando ele aposentou, ele veio mudar em Natal, mas a filha queria estudar na USP, ele acabou retornando para São Paulo. Eduardo, então, gerente do Banco do Brasil, entrou no princípio de depressão, e as coisas não andavam bem, ele não conhecia Jesus, e Eduardo começou a planejar o seu suicídio. Mas Eduardo olhava para o Edna e para a Joyce e dizia: eu amo tanto as duas, eu não posso deixá-las sofrendo. E ele começou a planejar o suicídio familiar, começou a arquitetar toda aquela situação, né? E aí planejava ir no carro os três, ele enfrentar uma carreta, e diz: mas aí eu vou prejudicar o motorista do outro lado, não tem nada a ver com essa minha noia aqui de morrer, ok? E começou a pensar isso, né? E um dia um colega do banco dele, cristão, vários dias, percebendo a inquietação dele, chegava para ele e dizia: Eduardo, rapaz, você não quer entregar sua vida para Jesus? Sai para lá, rapaz, esse negócio de Jesus, deixa esse negócio de lado. Mas num daqueles dias, nessa época ele não era gerente ainda, ele estava no caixa, aquele colega que trabalhava lá dele, percebendo a sua perturbação, disse: Eduardo, você não quer entregar sua vida para Jesus? Ele disse que olhou para ele, era como se fosse a última chance, dissesse: tá, como é que é isso? Eu quero, vai. Desse jeito, eu quero, vai. Como é? O colega disse: eu quero orar por você agora. E ali, no caixa, bota a mão no ombro do Eduardo e começa a orar. E ora, faz aquela oração. E após aquela oração, então, Eduardo, depois conversando com a gente, disse que a sua vida é tomada por algo que jamais
ele havia sentido. Sabe o que foi isso? A presença do Espírito Santo de Deus e a paz de Cristo invadiu o coração daquele homem. Hoje são uma família em que vivem a felicidade de servir ao Senhor. Serviram aqui, hoje estão lá em São Paulo servindo, envolvido com os casais, envolvido com os pequenos grupos, abençoando vidas ali. Porque, queridos, essa paz, ninguém, eu estou dizendo que essa paz, ninguém tem para dar, a não ser o Senhor Jesus e os discípulos dele. Eu quero ir para mais um ponto, então, que o Criador quer compartilhar com você essa noite. O Criador quer compartilhar com você uma direção diária na sua vida. Uma direção diária na sua vida. Existe uma ilustração acerca do motorista do veículo e do carona. E você imagine que na sua vida você tem conduzido o veículo da sua vida. Você tem sido o piloto, o motorista. Você não tem largado o volante. Mas no banco carona, você tem convidado alguém para caminhar. Quando? Em alguns momentos de dificuldades da vida. Em alguns momentos de aperreio, você clama, valha-me Deus. Em alguns momentos de dificuldade, sem você ter esse compromisso com ele, diz, meu Jesus, chega em socorro. Essa noite eu quero fazer uma proposta diferente para você. Que você largue o banco do motorista, passe para o banco do carona e deixe o Senhor Jesus dirigir o veículo da sua vida. Deixe Ele tomar de conta, porque Ele quer compartilhar com você uma direção diária para a sua vida. Ele quer compartilhar com você o dia a dia, o passo a passo, o minuto a minuto, o segundo a segundo. Ele quer esse Deus que quer orientar o seu viver, que quer direcionar a sua caminhada aqui na terra. Ele não quer que você seja aquele que vive angustiado, que vive reclamando da vida, mas Ele quer que você seja alguém que confie verdadeiramente nele. Você já andou com algum motorista que você não confiava nele no volante? Isso é muito normal para quem já é motorista, quando vai com alguém que você não conhece dirigindo. Você fica naquela apreensão, puxa vida, será que ele vai dar conta do recado? Será que não dá? Como é que é isso? Olha para mim agora. Na hora que você entregar a direção do seu veículo para Jesus, você pode deitar e dormir tranquilo, porque não há mãos melhor para a sua vida estar do que nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Confie no Senhor, e Ele então vai conduzi-lo da melhor forma possível. Eu quero terminar esta palavra esta noite dizendo que o plano para uma vida melhor inclui levar você a viver segundo a vontade e liderança do Senhor Jesus. Você vai trocar agora e vai ler assim junto comigo. Vamos lá juntos? Me levar. Repete agora. Me levar a viver segundo a vontade e liderança do Senhor Jesus. É o que diz o versículo 17 do texto que li. Ele diz, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai Todo-Poderoso. Queridos, você foi resgatado por Jesus gratuitamente. O preço que Ele pagou por nós foi alto demais. João vai dizer que nós fomos comprados não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso do Cordeiro. Esse é o preço. A sua vida valeu o sangue de Jesus. A sua vida valeu o sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava em Éfeso, naquela época, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
essa salvação gratuita que o Senhor nos dá, essa salvação especial, quer levar você a viver segundo a vontade e a liderança do Senhor Jesus. Queridos, você já pensou ter a convicção de que a nossa vida é liderada por Jesus, é liderada por Ele, Ele que venceu a morte, Ele que, quando pensaram tê-lo derrotado lá na cruz do Calvário, ao terceiro dia Ele ressuscita. É Ele quem nos lidera, é Ele quem nos conduz. Essa noite, então, eu quero conhecer você, quero convidar você a conhecer esse Jesus, se você ainda não conhece, a conhecer esse Deus. Conheça a Jesus hoje como seu Salvador, e você conhecerá o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida, queridos, não está numa vida bem resolvida profissionalmente. Isso é bom. E eu desejo que os meus filhos se realizem profissionalmente. Eu desejo que os seus filhos, que você, que cada um de vocês se realize profissionalmente. Mas o verdadeiro sentido da vida não está aí. O verdadeiro sentido na vida não está numa conta bancária recheada, numa bela poupança. Não. Isso é bom, se bem administrado, faz bem, mas o sentido da vida não está aí. O sentido da vida não está num palácio, numa bela casa, num belo apartamento. Não. Isso é bom, nos traz conforto, mas está longe de ser o verdadeiro sentido da vida. Vocês sabem que eu trabalho no banco, que é o maior fomentador do maior sonho do brasileiro, que é ter a casa própria. A Caixa é o maior agente financeiro, fazendo comercial mesmo. A Caixa é o maior agente financeiro habitacional do país. E o maior sonho em todas as pesquisas realizadas do brasileiro é ter a sua casa própria. Mas milhares que já conseguiram a sua casa própria não encontraram o sentido da vida. Onde está então o sentido na vida? Está numa caminhada dia a dia com Jesus de Nazaré. Está na caminhada dia a dia com o Senhor que nos salvou. Está na caminhada dia a dia com o Deus, que é Deus sobre a vida e sobre a morte. Com o Deus que esta noite pode encher o teu coração de paz e de alegria. Que o Senhor lhe abençoe. Que você, esta noite, viva essa experiência pessoal e especial de caminhar com Jesus Cristo. Pois é no nome dele que nós oramos agora e sempre.